Que Deus abençoe o teu lar, a tua casa, você que está nos assistindo. Para nós é um privilégio muito grande poder estar aqui falando a palavra, falando do verbo. A cruz, o ponto de regresso. Se nós olharmos do capítulo do Evangelho de João, do capítulo 13, do versículo 31, até esse momento, nós vamos ver que todos começam assim, do versículo 13 do 31, as últimas instruções de Jesus aos discípulos. E continua, no 15, continua a continuação das últimas instruções aos discípulos. No 16 também, o título é o mesmo, continuação das últimas instruções aos discípulos. Jesus nesse momento, ele está no cenáculo. Ele se reúne com os seus discípulos. E ali ele está passando os seus últimos momentos com ele. Porque conforme na sua oração sacerdotal, porque aqui ele faz uma oração, por que sacerdotal? Ele ora por si. Você vê que o começo do versículo 1 até o 5, ele está falando em respeito a ele e ao Pai. Mas na continuidade, ele começa a orar pelos seus discípulos. E depois, quando nós terminamos no versículo de número 11, ele começa a falar de unidade. E na outra parte dos capítulos 17, ele começa também a falar daqueles que ainda não conheceram a palavra, mas que vão conhecer e vão fazer parte do corpo, que vão fazer parte da igreja. E ele está no cenáculo, e ele lava os pés dos seus discípulos, ele faz ali a sua ceia, quando ele parte o pão e ele serve o pão e o cálice, e ele diz: este é o meu corpo que é dado por vós, este é o sangue da nova aliança, essa é a nova aliança no meu sangue. E ele começa a instruir os seus discípulos. Mas quando chega no capítulo 17, ele faz essa oração. Talvez, creio eu, tirando a oração do Getsêmani, não estou comparando uma com outra, mas de todas as orações da Bíblia, de quando Jacó orou, de quando Abraão orou, de quando Neemias orou, de quando Moisés orou pelo povo, mas essa oração, ela é muito profunda. Ele começa dizendo assim, e levantando, você vê que ele ora, ele está orando em público. Ele tinha seus momentos a sós com o Pai de oração, ele subia para o monte, depois descia do monte, e buscava do Pai. Nós, homens de Deus, mulheres de Deus, se nós queremos alimentar as pessoas, nós precisamos buscar em Deus, porque Ele é a fonte. Nós buscamos em Deus, distribuímos aos homens, e oramos pelos homens a Deus. É isso que Jesus faz. Ele começa dizendo assim, e levantando os olhos ao céu, diz: Pai, é chegada a hora. Que hora? Se nós observarmos lá em João, no primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma a água em vinho, em bodas de Caná da Galileia, ele diz assim para Maria, sua mãe: ainda não é chegada a minha hora. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Jesus está falando aqui da hora da cruz. A cruz é o ponto de todo o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus. É um cordeiro que a si mesmo se entregou. É um sumo sacerdote. Se nós voltarmos um pouquinho no Velho Testamento e olharmos o tabernáculo, para a parte de dentro, era o átrio. E logo ali já tinha o altar do sacrifício. Jesus, ele não é só o sumo sacerdote, ele não é só o sumo
o sumo pastor, mas ele é a própria ovelha que vai se entregar a si mesmo voluntariamente para derramar o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Ele faz isso de forma espontânea. É uma decisão autônoma do pai. O pai decide, o filho desce para trazer de volta para Deus todos os que creem no nome de Jesus. E ele começa: não é chegada a minha hora, glorifica o teu filho. O que é glorificar? O que significa a palavra glorificar? Glorificar significa louvar, magnificar, honrar, vestir-se de resplendor. O filho está dizendo: pai, eu quero voltar para perto de ti, me glorifica com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe destes. E agora no versículo 3 de João 17, ele vai dizer assim: a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Conhecer a Deus é experimentar o amor de Deus, porque Deus é amor. Nós só conhecemos a essência do amor, nós só conhecemos o verdadeiro amor quando nós conhecemos a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, experimentamos esse amor. E aí ele continua: e a Jesus Cristo a quem tu enviastes, amor e fé. Porque conhecer a Cristo é pela fé. É pela fé que eu ouvi a palavra de Deus, é pela fé que você ouve a palavra de Deus, se achega a Deus através do Filho. O único que tem poder de dar a vida eterna é Jesus. Pedro não tinha poder de dar a vida eterna. Paulo não tinha poder de dar a vida eterna. Abraão não tinha poder de dar a vida eterna. Pastor não tem poder de dar a vida eterna. Igreja não pode dar a vida eterna. Religião nenhuma pode dar a vida eterna. O único que tem poder, Maria não pode dar a vida eterna. O único que tem poder para dar a vida eterna é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque Ele é o dono da vida, Ele é o autor da vida. E quando nós temos a vida dele em nós, o vazio é preenchido, a solidão vai embora, a insegurança, o medo sai pela janela. Porque agora que nós temos a vida dele em nós, e sentimos essa vida dentro de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus, não há mais temor, não há mais medo, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Isso é a nossa segurança. Conhecer ao Pai através do Filho que Ele enviou, servindo em amor e fé. Isso é servir a Deus em amor e fé. Isso é a essência, é o sublime da vida cristã. Se nós queremos ser discípulos de Cristo, nós precisamos amar ao Pai acima de todas as coisas e crer no Filho através da fé. Aí sim nós somos igreja, aí nós somos cristãos. E Jesus continua: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Tem uma palavra aqui que ela é tremenda. É a sexta palavra de Jesus na cruz. Tenho consumado a obra que me destes a fazer. Essa palavra consumado, tetelestai, é a palavra que Jesus, é a sexta palavra que Jesus pronuncia na cruz. Tetelestai. Quando o pai dava uma ordem para o filho, e o filho saía para fazer aquilo que o pai tinha ordenado, e ele terminava e concluía aquele serviço, aquela ordem, ele chegava para o pai e dizia assim: tetelestai, está consumado. Quando uma pessoa tinha uma dívida com o credor, e ele tinha ali uma duplicata, uma nota, e ele pegava o dia, chegava o dia dele ir lá quitar aquele valor, ele pegava toda aquela quantia, dava para o banqueiro, ou para essa pessoa que
emprestou o dinheiro para ele, de qualquer forma, ele pegava aquela duplicata e aquele credor dava um carimbo em cima: está pago, está consumado, tetelestai. Quando uma pessoa comprava um imóvel, uma casa, e ele ia no cartório, ou ele ia lavrar a escritura desse terreno, dessa casa, quando ele pagava essa escritura, dava-se um carimbo na escritura: está consumado, tetelestai, é propriedade sua, está consumado, nós somos propriedades dele, tetelestai, ele pagou a dívida, nós pertencemos a ele, está consumado, tetelestai, a minha redenção e a tua redenção está consumada pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Só ele tem poder para dar vida eterna. Quando nós nascemos duas vezes, nós vamos morrer uma só. Mas quando nós nascemos uma única vez, nós vamos morrer duas. Quando nós nascemos duas vezes, que a primeira é da carne e do sangue, mas a segunda é da água e do Espírito, nós não experimentamos a segunda morte, que é a morte eterna. Quando nós morremos duas vezes, nascemos duas vezes, nascemos da carne, do sangue, da água e do Espírito, nós não experimentamos a segunda morte, porque nós vamos viver eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Você pode dar um glória a Deus, você que está em casa, você que está nos assistindo. Isso é vida eterna. Não foi com ouro e nem com prata, nem com coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus. Paulo, ele declara assim: eu me alegro na cruz de Cristo, porque dela mana graça e luz, vida eterna. Só que vida eterna é muito mais do que nós irmos para o céu e ficarmos ali passeando, podemos dizer assim, né? Correndo de um lado para o outro, olhando para os muros de ouro, de cristais. Vida eterna é muito mais que isso. Uma definição de vida eterna: não existe vida eterna sem Jesus. Jesus é a vida, Ele é a vida eterna. Se nós queremos vida eterna, isso está ligado diretamente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vida eterna é uma realidade presente, nós sentimos ela dentro de nós, nós sentimos, ela abrange uma constante vida com Cristo. Vida eterna abrange uma constante, nós constantemente na presença dEle, através da palavra, através da fé, através da leitura da palavra, através da oração. É uma constante. Quando nós temos essa constância, nós sentimos a presença dEle. Mas quando nós nos afastamos, deixamos de buscar, automaticamente nós também começamos a nos esfriar, a nos afastar. A oração leva-nos à obediência a Deus. Uma vida sem oração leva-nos à desobediência, e a desobediência gera pecado. Por isso que uma vida de oração é importantíssima na nossa vida. Uma busca através da palavra, através da oração, é a forma como nós nos relacionamos com Deus. E ele continua assim no versículo 5: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aí ele começa agora a orar pelos discípulos, pelos seus seguidores. Ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Não foi Jesus que escolheu Pedro, não foi Jesus que escolheu João, nem Tiago, os discípulos. Não foi Jesus que escolheu a mim, escolheu você. Foi o Pai. Nós fomos eleitos no Pai, nós somos eleitos do Pai, em Cristo Jesus. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Quem dá é o Pai. Aí que está a nossa segurança, aí está o nosso valor, porque o Pai nos amou. Por Ele nos amar e continuar nos amando,
e Ele é imutável, Ele decidiu entregar o seu Filho para o resgate meu e teu. Ele é o remidor. Eram teus e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Tudo parte disso. Quando é que eu tenho vida eterna? Quando eu guardo a palavra do meu Senhor e do meu Salvador Jesus. A partir daí, a vida é gerada em mim. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles receberam. Não se trata só de Jesus dar a palavra. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Só temos o conhecimento de Deus quando nós recebemos a palavra, quando nós cremos na palavra. A palavra está sendo ministrada. Sempre foi, desde o momento que eu entrei nos caminhos do Senhor, sempre tive a oportunidade num culto, numa pregação, através do YouTube, através de uma live, as pessoas ministrando a palavra de Deus. São bocas de Deus, são homens e mulheres de Deus pregando, levando o evangelho de boas novas, pregando sobre Jesus, sobre o amor do Pai, sobre a fé no Filho. Mas agora, em contrapartida, as pessoas precisam receber essa palavra, e precisam crer, e creram que tu me enviastes. Quantas pessoas que ainda andam por caminhos tortuosos, andam ainda no vício, na prática do pecado, do homicídio, do roubo, da prostituição. Pessoas que estão enfermas na alma, e enfermas fisicamente, porque não recebem a palavra de Deus, porque fecharam o coração, e ele bate a porta, pedindo com delicadeza: deixa eu entrar, deixa eu mudar a tua história, deixa eu te dar vida, e vida com abundância. E as pessoas, podemos dizer assim, balançam o ombro, viram as costas e ignoram. Homens de cerviz dura, de coração duro. Mas todos aqueles que receberam e creram, esses têm a vida eterna. E ele diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou no mundo. Jesus já está dando por consumado a obra na cruz. Ele, como filho obediente, submisso, servo, ele sabia que para ele ser glorificado junto do Pai, para ele obter a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, ele precisava passar pelo ponto crucial que era a cruz. Que a cruz é o ponto de regresso. Foi o regresso para o Filho, e é o regresso para a igreja, é o regresso para todos aqueles que creem em Jesus. A cruz é o ponto determinante para a vida eterna, porque na cruz o Filho retorna ao Pai. Há uma história que o rei, dentro do seu palácio, ali com toda a sua glória, seu resplendor de rei, ele fica sabendo que algumas províncias estavam sendo atacadas, que pessoas malfeitores, homens do mal, estavam atacando aquelas províncias, roubando, saqueando, humilhando as pessoas, matando, roubando e destruindo. Esse rei toma uma decisão de livrar aquelas pessoas do jugo desses homens, e ele chama, e ele resolve proclamar e invocar todo o seu exército, para que o seu exército saísse em uma campanha, enfrentasse aqueles e libertasse aquelas províncias. E esse rei, não só no fato de enviar o seu exército, ele tem um único filho e resolve fazer isso. Pegar esse seu único filho, você vai junto na campanha com eles, para ver se tudo vai correr bem, e você vai me enviar notícias. E esse filho pega o exército e vai. E quando ele chega,
ele tem um confronto, e ele guerreia contra aquele exército inimigo, e ele obtém vitória sem nenhuma perda, e ele regressa para o Pai, e ele regressa para o seu reino, e quando ele volta com o estandarte erguido, e declara para o Pai: olha, nenhum perdeu, e eles estão livres. É isso que Jesus fez. A Bíblia diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós éramos escravos do pecado, nós vivíamos uma vida miserável, mas ele, pela sua graça e pela sua misericórdia, nos libertou. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem liberdades fora de Cristo Jesus. Por isso que o nosso coração se alegra, se regozija. E ele continua: eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Olha o que Jesus ora. Você acha que tem lugar de maior segurança do que na presença do Pai, do que ao cuidado do Pai? É isso que Jesus faz, e é isso que ele continua fazendo. Ele está à destra do Pai como nosso advogado, como nosso intercessor, como nosso mediador, dizendo: Pai, guarda-os. Enquanto eu estava no mundo, eu os guardei, nenhum deles se perderam, eu os guardei em teu nome. Agora eu vou para ti por um espaço de tempo, cuida deles, guarda-os. E ele continua: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu. Mas agora vou para ti, digo isso no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Alegria em Cristo. Alegria completa não é num filme de comédia, não é numa rodinha de amigos contando piada. Alegria verdadeira. Alegria não é quando a mesa está cheia, repleta. Alegria é a presença de Jesus na minha vida e na tua vida. Isso é alegria. Isso é alegria constante. Uma alegria completa. Quem não quer sentir isso? Quem não quer ter o gozo da vida eterna? Quem não quer ouvir o Espírito de Deus testificando com o meu espírito, com o teu espírito, que nós somos filhos de Deus? Abba, Pai, papai querido. Você imaginou, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você imaginou em alguma vez, quando você estava no mundo, chegar diante do Pai e dizer assim: Abba, Pai, papai, de se relacionar com Deus como filho? Foi isso que Jesus nos concedeu, essa identidade de filho, não só de vida eterna, não só dessa vida cheia do amor de Deus, da fé no nome de Jesus, mas essa plenitude, é esse gozo, essa alegria, esse sentimento transbordante. Quando nós sentimos isso, quando nós sentimos essa vida eterna, nós começamos a compreender por que aqueles apóstolos não retrocederam quando a espada vinha. Quando nós sentimos essa vida, principalmente aqueles homens como nós mesmos, que já vivemos no mundo, já enfrentamos a ira do nosso inimigo, já fomos escravizados por ele, fomos subjugados por ele. E se não é o amor de Deus, nós não estaríamos aqui hoje, e nós não éramos nem merecedores, mas ele interviu na minha causa e na tua causa, e nos livrou dessa condenação. Vida eterna é nós sentirmos algo que nada é comparável a isso. Paulo não estava nem um pouquinho preocupado se ele ia ser arrastado pelas ruas de Roma. Pedro não estava nem um pouquinho preocupado se iam crucificar ele de cabeça para baixo ou para cima. Estevão não estava nem um pouquinho preocupado com as pedras que estavam lançando nele. Sabe por quê? Porque da igreja que está ligada na videira emana a vida. A nossa vida está guardada no Senhor. Não tem vírus, nem pandemia, não tem Covid-19 que toca na minha vida e na tua vida, se Deus não permitir. Lógico,
nós precisamos tomar as nossas precauções. Nós temos que ser zelosos e cuidadosos. Mas a minha vida e a tua vida pertence ao Senhor. Está nas mãos de Deus. Nós somos como a menina dos olhos do Senhor. E dá pena daqueles que se levantam contra a igreja do Cordeiro. Não tem quem possa tocar na tua vida. Ela está escondida nas mãos do Senhor. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó umbrais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Ele é o El Shaddai, o poderoso na guerra. Tira o Moraes da mão dele que eu quero ver. Tira a tua vida da mão dele que eu quero ver. Isaías 43:13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que faça escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem é dono da tua vida é o Criador dos céus e da terra. Ele te conhece desde o ventre. Antes mesmo de você ser concebido, Ele já tinha um plano e um projeto na tua vida. E é tão bom e é tão seguro saber disso. Eu não imaginava isso, que um dia eu ia estar aqui, que eu ia chegar ao conhecimento desta verdade, desse único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem Ele enviou. Hoje eu tenho vida eterna e vida com abundância, porque Ele me comprou com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. O ponto de regresso dele é o meu ponto de regresso, é o teu ponto de regresso. A hora dele é a minha hora e é a tua hora. Isso é ser igreja. Que Deus te abençoe. Tenha fé. Tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos perder a essência do evangelho simples da cruz. Hoje nós estamos podemos dizer assim, tão aparelhados de tantas coisas. Irmãos, eu tenho tanto conteúdo teológico dentro de casa. Você também tem. Nós temos livros, inúmeros livros. Nós vamos para as lives, para o YouTube. Nós vamos ver homens e mulheres de Deus pregando e nos trazendo ensinamento. Mas nós precisamos ter um contato direto com a vida, com o verbo, com a vida eterna. No Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17, ele diz assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No versículo 14 ele diz assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Que mundo é esse? Esse mundo não é a questão do corte de cabelo, se eu posso ir numa praia, se eu posso ir numa festa, não é isso. Ontem nós estávamos numa live e entrou a questão de um assunto, e falamos sobre o tempo melhor, o melhor tempo. Qual que é o melhor tempo para mim e para você? Porque o melhor tempo teu pode não ser o melhor tempo meu. De repente o seu tempo melhor agora que você está em casa é ficar com a tua esposa e com os teus filhos. Talvez o melhor tempo teu é você pegar o teu filho agora no teu colo e brincar com ele, relembrar. Talvez ele já tenha 20 anos de idade. Você relembrar coisas que você fazia com ele quando ele era criança. Talvez o teu tempo agora seja: eu vou sentar no sofá e vou assistir um filme. Como para muitos o melhor tempo agora, eu vou tirar um tempo de oração. Como para outros eu vou tirar um tempo agora de leitura. Qual é o melhor tempo? Isso quem decide é você. Deus te dá a liberdade. Quando ele fala de mundo aqui, ele está falando sobre as influências do mundo, sobre os princípios, que o mundo combate a palavra de Deus, faz contrário àquilo que Deus manda. O mundo é isso. É tudo aquilo que vem de contrário, que vem contrariar a vontade e a palavra de Deus. Esse é o mundo. E é isso que Jesus diz: eu peço, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O mal está aí. Uma influência maligna, o mundo jaz no maligno. É esse mundo
de princípios completamente opostos à palavra de Deus, que contraria os princípios de Deus. É desse mundo que nós temos que nos livrar. Não podemos ser influenciados por esse mundo, porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem como nós servirmos ao Senhor e queremos vida eterna compartilhando de coisas do mundo que não agradam ao Pai. É isso que é santidade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por que Jesus fala em santificação? Porque nós temos a vida eterna e vamos morar com Deus. E a Bíblia diz que Deus é santo, santo e santo. Como que nós vamos morar com alguém que é santo se nós não vivemos em santidade? Como que as pessoas que estão dentro da igreja, só estão dentro da igreja, mas que têm uma vida fora dos padrões, dos princípios da palavra de Deus, como que uma pessoa dessa vai morar no céu? É incompatível. O ambiente para ela não é bom, ela não vai gostar de estar lá, porque ela gosta de viver no pecado, na bebida, na avareza, na prostituição. E o céu não é lugar disso. O céu é lugar de santidade, de santificação. Então quem nos santifica é a palavra. Ela nos instrui, ela nos molda, ela trabalha em nós. Isso que Jesus está orando pelos seus discípulos. E ele mais à frente vai falar sobre unidade. Ele vai falar não só por este, mas por aqueles que ainda estão no mundo, mas que vão te conhecer, que vão ser inseridos nisso, como eu e você. Como é bom hoje ainda no pequeno grupo dentro da igreja, mas logo logo os templos vão estar lotados novamente. Como é bom nós podermos estarmos unidos numa só fé, num só amor, no Pai, no Filho, e adorarmos ao Senhor junto com a Aline, junto com o Gustavo, junto com o Ministério de Louvor. Como é bom ouvirmos a palavra de Deus, podermos nos movimentar em comunhão e em unidade. Mas cada um de nós somos uma igreja, somos uma parte do corpo. Amém?